Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto, dando hoje continuidade aos vídeos das lições bíblicas da editora Betel. Falaremos sobre a lição de número 8, o avivamento da rua Azusa. O fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. O texto bíblico base é Joel capítulo 2, versículos de 28 ao 31. E o meu objetivo ao fazer esse comentário é explorar, ainda que não tão profundamente, as raízes, o impacto e as lições do avivamento da rua Azusa, que ainda hoje, após 120 anos, permanece como o maior propulsor da pregação do Evangelho no mundo inteiro e o maior avivamento da igreja depois do dia de Pentecostes. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje e com um foco direto sobre o movimento da rua Azusa. O avivamento da rua Azusa, podemos dizer, foi um marco na história. Nenhum outro episódio na história da igreja após a reforma foi tão notável quanto o movimento da rua Azusa para a propagação do evangelho, para o movimento pentecostal e que atingiu o mundo inteiro. O que começou com uma pregação simples numa residência na rua Bonnie Brae, em Los Angeles, e depois em um barracão na rua Azusa, se transformou em um avivamento global. E mais do que isso, causando impacto em gerações e redefinindo a experiência espiritual na igreja. Não há dúvida nenhuma de que o movimento pentecostal foi e continua sendo o maior abalo que a igreja cristã sofreu durante a sua caminhada. Podemos afirmar com certeza que após a reforma protestante do século XVI, o avivamento da rua Azusa foi o movimento mais significativo e abrangente no âmbito das igrejas protestantes. É evidente que esse movimento ele não surge por acaso. O avivamento da rua Azusa é a consequência, o resultado de muitos outros movimentos que existiram antes. Veja, no final do século XIX e no início do século XX, havia uma grande expectativa por um avivamento mundial. Naquela ocasião, as igrejas haviam já experimentado, para falar apenas daqueles movimentos mais recentes, o puritanismo na igreja anglicana, que foi uma reforma em busca de santidade, comunhão com Deus e mais experiência pessoal. Tivemos depois o wesleyanismo, que marcou definitivamente a forma de se relacionar com Deus. Na esteira do wesleyanismo veio o movimento de santidade, que já no final do século XIX influencia muito fortemente o movimento pentecostal, que explode nos Estados Unidos. Então veja que todos esses movimentos que vieram antes, o puritanismo, o wesleyanismo, o movimento de santidade, acenderam como que um desejo intenso pela busca de mais experiência com Deus, o próprio batismo com o Espírito Santo e muito mais santidade na vida pessoal. Nós não temos como negar que há uma estreita ligação entre a vida de santidade, a oração fervorosa e o batismo com o Espírito Santo. Essas coisas não podem estar separadas, não há como elas estarem dissociadas. A igreja só experimentará um avivamento tão intenso quanto foi o avivamento da rua Azusa, se ela voltar a ter esse mesmo tipo de comportamento. Buscar a Deus com intensidade, com desejo ardente, com orações fervorosas, com desejo de ter uma vida mais santa e
de ter muito mais comunhão com Deus. É isso que nós estamos precisando. Homens como Perham, ou Charles Fox Perham, que é o nome completo dele, e aqueles irmãos, aqueles demais obreiros que trabalharam na escola bíblica de Topeka, foram os grandes líderes dessa intensa busca por esse avivamento espiritual. Esse movimento ele surge com o desejo de Perham de ter uma vida mais íntima com Deus, de conduzir pessoas mais próximos de Deus, a um relacionamento mais íntimo com Deus. Na escola bíblica de Topeka, que foi fundada por Perham, em 1900, ocorreu um evento marcante que vai dar início, é o estopim, podemos dizer, do movimento pentecostal no mundo. Isso ocorre em 1º de janeiro de 1901. Foi exatamente o batismo com o Espírito Santo da irmã Agnes N. Osman. Ela não só foi batizada com o Espírito Santo naquele dia, como ela falou línguas estranhas também, conforme descrito no livro de Atos. Interessante, uma curiosidade apenas. No Brasil, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na Assembleia de Deus foi também uma irmã. Foi a irmã Adelaide Alves de Souza, em 1910. Ela foi uma das que acompanhou Berg e Gunnar Vingre quando eles deixaram a Igreja Batista e abriram a Igreja Missão da Fé Apostólica, que veio a ser mais tarde, como nós sabemos, a Igreja Assembleia de Deus. Então, tanto lá nos Estados Unidos, o início dessa nova fase do movimento pentecostal começa com o batismo de 2 mulheres. E esse acontecimento lá nos Estados Unidos, do batismo de Agnes Osman, confirmou a doutrina da evidência inicial do batismo no Espírito Santo, consolidando o ensino de que falar em línguas era um sinal visível dessa experiência espiritual. Portanto, o avivamento em Topeka foi o ponto de partida para a propagação do pentecostalismo no século XX. É interessante, irmãos, que quando começamos a olhar o comportamento de Perham, o comportamento de Seymour, olha, a gente sente até, de certa forma, a gente sente até vergonha de hoje falarmos que somos pentecostais. Estamos tão distantes da atitude daqueles irmãos, do zelo, do empenho daqueles irmãos em buscar a presença de Deus com tanto ardor, com tanta intensidade, que é impressionante. Nós precisamos aprender com esses homens, olhar para a atitude deles e procurar, pelo menos, chegar próximo do que eles fizeram. E veja só, o que torna o evento em Topeka significativo é o fato de que Charles Perham e seus alunos, eles sistematizaram a doutrina de que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, estabelecendo essa prática como uma característica central do pentecostalismo moderno. E as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, elas mantêm essa mesma postura. Até hoje no Brasil, a evidência de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é quando ela fala em línguas estranhas. Nós não podemos abrir mão desse tipo de ensino que foi tão marcante, que foi tão significativo no início do movimento pentecostal. Nós estamos vivendo hoje um falso batismo com o Espírito Santo, infelizmente. Em muitas reuniões, pessoas se dizem batizadas com o Espírito Santo, mas não evidenciam nada que prove, que mostre que elas de fato foram batizadas com o Espírito Santo. Então, esse entendimento teológico foi um diferencial que ajudou a moldar
o movimento pentecostal como nós hoje o conhecemos. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, necessariamente ela precisa falar em línguas estranhas, como descrito na própria Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4. Então, portanto, é muito importante que nós procuremos, que nós busquemos com intensidade o batismo com o Espírito Santo, a renovação espiritual, mais intimidade com Deus, mais santidade nas nossas vidas. É muito importante isso. Um outro episódio que vai marcar profundamente o pentecostalismo em Los Angeles foi a chegada de William Seymour. Eu vou falar apenas alguns detalhes da vida de Seymour, para que nós percebamos a importância dele no movimento pentecostal da Rua Azusa. Veja só. O nome dele completo é William Joseph Seymour. Ele nasceu em 1870 e faleceu em 1922, portanto com 52 anos apenas. Ele foi um pastor afro-americano e um dos líderes mais influentes do movimento pentecostal. Pregação inicial em Atos capítulo 2, versículo 4, o surgimento do interesse pelo batismo com o Espírito Santo foi sem dúvida nenhuma aquilo que determinou a conduta de Seymour durante todo o seu aprendizado e o desenvolvimento de seu ministério. Seymour era filho de ex-escravos, numa época em que nos Estados Unidos havia uma segregação racial muito grande, principalmente no sul dos Estados Unidos. Seymour cresceu em um contexto de discriminação e muitas dificuldades sociais. Então veja que a vida para ele não foi fácil desde o começo. Ele era cego de um dos olhos por conta de um problema que ele teve com varíola. E Seymour, ele vai estudar na escola bíblica de Charles Perry em Houston, a mesma escola de Topeka, só que agora em Houston, no Texas, ele vai estudar. E lá ele aprende sobre o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas estranhas. Agora, veja só que coisa interessante. Seymour era um negro, vivendo numa sociedade que discriminava os negros de uma forma absurda, onde os negros não tinham direitos, não podiam frequentar ambientes que tinham pessoas brancas. Seymour, ao ir para essa escola, ele assistia às aulas assentado fora da sala de aula. A porta ficava entreaberta para que ele pudesse ouvir o que era ensinado na sala. E, mesmo diante dessas adversidades, ele abraçou a doutrina pentecostal e começou a pregar. E em 1906, ele é convidado para ir para Los Angeles para pregar. E ele vai. Inicialmente, quando ele chega em Los Angeles, é rejeitado. Como aconteceu sempre com grandes líderes da igreja ao longo dos séculos, desde o início, os primeiros apóstolos foram rejeitados, foram perseguidos. E ao longo da história, todos os homens que se levantaram para promover alguma coisa diferente na obra de Deus foram barrados. Isso aconteceu com Wesley, aconteceu com Spurgeon, aconteceu com George Whitefield, aconteceu com o Jonathan Edwards, aconteceu com Finney, aconteceu com Moody. Todos esses homens tiveram problemas nas suas igrejas porque elas não aceitaram que eles pregassem aquilo que era para que fosse pregado. Quando ele não é aceito na igreja para pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, ele vai para a rua Bonnie Cray. E ali nessa rua, numa residência, ele começa a fazer cultos. E os cultos são tão concorridos ali naquela casa. E em pouco tempo, o batismo com o Espírito Santo começa a acontecer de modo muito grande naquele lugar. As pessoas começam a falar em línguas, as pessoas começam a
se comportarem de uma forma completamente diferente daquela maneira tradicional de se comportarem. Aí o espaço fica pequeno naquela casa. Não dava mais para se reunirem ali na rua Bonnie Brae. Então eles vão para a Rua Azusa, no número 312, em um galpão velho, que eles precisam arrumar para dirigir os cultos, e ali eles começam o trabalho que vai dar origem ao maior movimento pentecostal no mundo. Veja que a rejeição inicial e a mudança para a Rua Azusa foi que deu explosão para o movimento pentecostal. Irmãos, nós precisamos muito aprender com esses movimentos que temos estudado. A Escola Bíblica Dominical está estudando neste trimestre um tema que não pode nos deixar acomodados. Nós estamos estudando movimentos que mudaram a história da igreja cristã no mundo inteiro. Nós não podemos esquecer disso. Veja só uma coisa. O prédio da Rua Azusa era um prédio simples e humilde. Não tinha adornos, mas era cheio da presença de Deus. É bem diferente dos nossos templos de hoje. Temos templos hoje suntuosos, com tudo de mais moderno que existe. Bancos confortáveis, equipamentos eletrônicos, poder de comunicação como nunca a igreja teve. Mas falta o mais importante. Falta a presença de Deus dentro das nossas igrejas. Falta a liberdade para que o Espírito Santo atue. Nós somos muito formalistas, irmãos. Nós estamos conduzindo os cultos de uma maneira que Deus não tem liberdade de entrar. Deus não tem como agir dentro das nossas igrejas por conta da nossa conduta. Veja só que a descrição dos cultos, sem liturgia formal, com oração intensa, louvor espontâneo e testemunhos. Irmãos, durante décadas, foi esse exatamente o modelo de cultos nas igrejas Assembleias de Deus. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente nos últimos 35 anos, a nossa igreja mudou radicalmente. Nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a humildade, nós passamos a impedir que pessoas simples se manifestem nos nossos cultos. Nós só damos oportunidade para falar para aquelas pessoas que têm conhecimento, que têm bases teológicas para falar, que estudaram muito. Só esses têm liberdade de falar e de pregar nos nossos cultos. A desculpa que nós apresentamos é porque os nossos auditórios não são mais formados por pessoas simples, mas tem nos nossos auditórios doutores, tem advogados, tem médicos, tem administradores, tem economistas, mas eles não têm poder de Deus. O que traz o poder de Deus para dentro da igreja é a liberdade que dermos à ação do Espírito Santo, irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Nós consideramos, por exemplo, tudo mais importante na igreja, de ensaios a festas, são mais importantes na igreja do que oração. Nós cancelamos cultos de oração para ter ensaios. Nós cancelamos cultos de oração para ter festas. Nós cancelamos qualquer atividade que seja uma busca de consagração pessoal, uma busca pela presença de Deus por qualquer outra atividade dentro da igreja. Quantas vezes as nossas igrejas cancelam as orações por acontecimentos tão banais? Mas veja que não havia liturgia formal, não havia essa rigorosidade tão intensa que os cultos têm que ser engessados. Não pode ter nada mais além daquilo que está ali estritamente previsto.
Deus não respeita essas estruturas humanas, irmãos, mas Ele não age se Ele não tem liberdade. Naquela época, mesmo numa sociedade segregacionista, aqueles irmãos se reuniam, eles quebraram essas barreiras, eles eliminaram tudo aquilo que podia impedir a ação do Espírito Santo entre eles. Existem algumas características que marcaram o movimento na Rua Azusa. Primeira, foi a manifestação intensa do Espírito Santo nas reuniões. O batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, era a coisa mais normal. Acontecia em todos os cultos, em todas as reuniões. Os dons espirituais, como profecias, curas e visões, eram frequentes e evidentes. Isso marcou de fato aquele período. E mais do que isso, o foco das pessoas era na experiência pessoal com Deus e na santificação. A simplicidade, a humildade no culto. Irmãos, como nós precisamos rever nossos cultos, nossas reuniões. Como nós precisamos rever isso. Como nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque a ação de Deus, ela não vai acontecer quando nós estamos metendo a mão e fazendo do nosso jeito. Me permita, por favor, apenas contar um episódio que aconteceu comigo numa reunião. Há alguns anos eu era dirigente de um culto no Ministério da Agricultura. Foi nos anos 90 que aconteceu essa experiência. Durante muitos anos eu frequentei esse culto no ministério e por muito tempo fui dirigente dele. Um dia o auditório do ministério onde realizávamos os cultos estava mais cheio do que de costume. E naquele dia estavam ali secretárias dos principais assessores do ministro, alguns dos principais assessores do ministro e muitos outros colegas nossos que normalmente não iam àquele culto. Mas naquele dia estavam ali. E eu estava dirigindo o culto com toda a formalidade, com medo de fazer qualquer coisa que não fosse bonito. Até que eu recebi um bilhete de uma irmã que ela era copeira no ministério. E naquele bilhete ela pedia para dar um testemunho, para dar uma palavra. Eu fiquei pensando, meu Deus, aquela irmã, ela não sabia nem falar. Muitas das palavras que ela dizia eram palavras erradas. E eu a conhecia, porque ela era a copeira exatamente do andar que eu trabalhava. E eu fiquei assustado, falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas graças a Deus que naquele dia eu cedi e eu convidei aquela irmã para vir à frente para falar. Quando ela chegou, ela deu o testemunho mais simples que podia ser dado. Ela disse mais ou menos isso. Claro que eu não me lembro as palavras dela como foram, mas ela disse mais ou menos isso. Eu quero agradecer a Deus que me libertou do pecado. Ele me tirou de um mundo e me deu a oportunidade de estar na presença dele. E ela disse que aquele Deus era muito bom para ela. E aí é que veio o problema. Ela olhou para mim e falou assim, irmão Jacildo, eu posso cantar um corinho? Aí eu gelei. Eu falei, agora a coisa vai ficar feia. Mas eu disse, tá bom, vamos cantar, irmã. E ela começou a fazer um solo, a capela. E ela começou a cantar aquele corinho que dizia assim, Pai, segura a minha mão. Pai, segura a minha mão. Irmãos, quando ela continuou cantando aquele corinho, algo de santo começou a acontecer naquele auditório.
secretárias, assessores que estavam ali. E todas as demais pessoas começaram simplesmente a chorar. Foi um dos cultos mais marcantes que nós tivemos naquele período no Ministério da Agricultura. Porque o Senhor teve liberdade de operar na simplicidade e na humildade de um culto. As igrejas hoje, elas não têm mais esse tipo de comportamento. Hoje tudo nas nossas igrejas é muito formal. Hoje tudo nas nossas igrejas tem que ser do jeito que é perfeito. Sabe, irmãos? Sabe como era a igreja na Rua Azusa? Os bancos eram improvisados. O altar era feito de caixas de madeira. Bem diferente dos nossos púlpitos e dos nossos móveis de hoje. William Seymour pregava com a cabeça praticamente dentro de uma caixa, mas com profunda devoção e oração. E o que é mais importante, a ausência do protagonismo humano e a ênfase na liderança do Espírito Santo naquelas reuniões. A unidade que havia nas igrejas. Ali na Rua Azusa, as pessoas diferentes se reuniam, etnias diferentes, classes sociais diferentes, denominações evangélicas diferentes. O avivamento da Rua Azusa quebrou barreiras raciais em um dos piores períodos de segregação dos Estados Unidos. O testemunho do amor e da comunhão entre os crentes se tornou a marca mais registrada daquela igreja. E o progresso espiritual era visível na vida de cada uma daquelas pessoas. Qual foi o legado da Rua Azusa para a igreja evangélica no mundo? Primeiro, expansão global do movimento pentecostal. A partir dali, a igreja pentecostal foi a igreja que mais cresceu no mundo, que mais se espalhou pelo mundo. Igrejas tradicionais, com séculos de existência após a reforma, não conseguia deslanchar. E a igreja pentecostal, ela começou a enviar missionários para o mundo inteiro. Foi gente para a África, foi gente para a Ásia, veio gente para a América e veio gente para o Brasil. Aqui no Brasil nós conhecemos a história de Gunnar Wingre e Daniel Berg, 2 missionários que acenderam a chama pentecostal em nosso país. De uma forma tão maravilhosa. Quais são as lições que a igreja de hoje precisa tirar desse episódio? Eu quero apenas citar aqui pouquíssimas coisas que nós precisamos tirar como lição. Primeiro, a importância da busca pela presença de Deus acima das estruturas formais. Irmãos, desçam do pedestal e deixa Deus agir na igreja. Não limite a ação do Espírito Santo. Não sejam tão burocratas a ponto de quererem assumir o lugar que é do Senhor dentro das nossas igrejas, na hora dos nossos cultos. Pensem nisso. O poder transformador da oração fervorosa e da dependência do Espírito Santo. Irmãos, qual o valor da oração nas nossas igrejas hoje? Quantas pessoas frequentam o círculo de oração numa igreja que tem 200 membros, por exemplo? Quantas pessoas vão ao culto de oração numa igreja? Aliás, quando tem culto de oração, porque até isso as igrejas já tiraram. Na maioria das igrejas, culto de oração é uma lembrança do passado. Não tem mais.
O círculo de oração na maioria das igrejas é frequentado por pouquíssimos irmãos. Que avivamento nós podemos esperar disso? Que alteração em nossas vidas podemos aguardar disso? Nenhuma, irmãos, nenhuma. Porque não damos lugar para que Deus atue nas nossas vidas. A necessidade de manter a unidade na diversidade, o dinamismo na evangelização, a expansão e crescimento da obra de Deus com base na ação do Espírito Santo e na nossa santificação pessoal. Esses impactos, essas lições, a igreja precisa entender. Ela precisa viver esse tipo de coisa. Eu quero dizer, irmãos, que o avivamento na Rua Azusa, ele foi um divisor de águas na história do cristianismo. Desde o dia de Pentecoste, nenhum movimento pentecostal foi tão intenso e tão duradouro como foi o movimento na Rua Azusa. Nós tivemos grandes avivamentos na história da igreja. Não nego isso e sei quais são. Mas como o movimento do pentecostalismo, a partir do início do século passado, não houve nenhum. E nós hoje estamos quase o apagando. O fogo pentecostal que começou em um local humilde e se espalhou pelo mundo impactando milhões de vidas e moldando o movimento pentecostal como hoje nós conhecemos. Isso é algo de que nós não podemos nos esquecer. A Rua Bonnie Braille, numa casa simples, onde se reuniram os primeiros irmãos que ansiavam por um avivamento, até chegar na Rua Azusa, no número 312, em um galpão que não era adequado para as reuniões, mas ele foi transformado pelo poder e pela ação de Deus. Amados, eu queria muito, sabe? Eu queria muito que essas lições que nós temos estudado na escola bíblica dominical nesse trimestre impactasse as nossas vidas, nos inspirasse na busca por um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo e num clamor por um novo avivamento. Eu queria muito isso. Eu gostaria tanto que isso acontecesse, eu faria muito. Mas, infelizmente, as nossas igrejas hoje estão preocupadas com outras coisas. Estamos nos transformando em verdadeiras empresas. E o que é pior, com fins lucrativos e muito lucrativos. Enquanto crescemos por esse lado comercial do Evangelho, com esse evangelho de troca, nós estamos perdendo a graça e o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas das nossas pregações são feitas com o uso da inteligência artificial. São feitas com base em cópias de estudos de outras pessoas. São feitas com base nos sermonários que são vendidos pela internet aos milhões. Mas nossos sermões não estão mais saindo dos nossos joelhos, de nossas consagrações, de nossas orações. Eu quero finalizar esta palavra, esse comentário, com algumas aplicações. A primeira delas é a seguinte: a igreja precisa priorizar a busca pela presença de Deus, ou ela vai fechar as portas. Como já fecharam na Europa, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Amigos meus e parentes meus próximos que visitam a Europa e Estados Unidos voltam escandalizados de lá ao verem que igrejas monumentais de umas décadas atrás, hoje, não passam de prédios abandonados,
tomados pelo mato ou vendidos para outras empresas transformarem-se em boates, em museus e em outras coisas. Se nós não mudarmos, as nossas igrejas também não terão outro destino. Isso precisamos fazer numa atitude de adoração sincera, centralidade da ação do Espírito Santo no culto e a limitação da nossa interferência. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trazer o povo para a presença de Deus e não para ouvir nossas mensagens intelectualizadas, cheias de todos os recursos de hermenêutica, de exegese e de tudo mais. Sabe, irmãos, honestamente, sabe o que é? Deus quer que nós digamos, nós vai, nós foi, nós era, nós ia, mas com o poder de Deus. E não usar uma linguagem culta, mas morta, como estamos fazendo. A segunda aplicação. Nós precisamos valorizar a oração e ter mais humildade. Sabe, irmãos, os avisos dados sobre as orações nos cultos são os mais breves possíveis, do tipo, nós temos oração aqui na igreja de manhã. Pronto, tá bom. Não há empenho em se convidar as pessoas, em falar da importância da oração na vida delas, em dizer o quanto elas precisam orar, em dizer o quanto a oração muda as coisas. Não há. Simplesmente dizem, tem oração aqui na igreja. Mas nem sequer dizem, vem orar. Nós precisamos valorizar a oração, ter mais humildade, aprender com o exemplo de Seymour, que liderava com base na oração, na busca pela santidade e no zelo pelas coisas espirituais. Terceira, em um mundo tão competitivo, onde cada um busca deixar o outro para trás, devemos promover a unidade na diversidade. Promover a inclusão e a comunhão na igreja, quebrando eventuais barreiras que possam existir. Nós precisamos fazer isso. A igreja não pode ser uma igreja excludente, onde alguns têm privilégios e outros são totalmente ignorados. Quarto, em nossas reuniões devemos buscar com sinceridade que o Espírito Santo conduza os cultos e nos proporcione mais comunhão e intimidade com Deus. E quinto, o clamor por um novo avivamento precisa ser iniciado a partir da nossa busca por santidade, poder do Espírito Santo e consagração pessoal. Infelizmente, irmãos, eu sei que muitos vão simplesmente ignorar o que eu acabei de falar aqui. Mas Deus sabe o zelo espiritual que eu estou tentando passar e a minha angústia e preocupação pela situação atual da igreja. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.